Amém? Então estamos na série Paternidade. Tem sido uma série fantástica, onde estamos vendo sobre Deus, que Deus, Ele é um bom Pai, que Deus, Ele é a nossa referência de Pai. Todo mundo quando nasceu tem um pai, tem uma mãe, todo mundo tem um pai e tem uma mãe, só que nem sempre esse pai e essa mãe, ele é um pai ou uma mãe perfeito. Então todo mundo busca um pai perfeito, e esse pai perfeito só pode ser encontrado em Deus. Amém. E é isso que nós temos visto nessa série, tem sido muito legal. Então na primeira mensagem nós vimos que Deus é um pai perfeito e o quanto Ele deseja que sejamos seus filhos. Na segunda vimos que Deus é um pai santo e o quanto Ele espera que nós sejamos santos também. Na terceira vimos sobre o seu reino e o quanto Ele deseja que a sua vontade seja feita através de nós. E na quarta mensagem da série vimos que Deus é o Deus que nos provê em nossas necessidades e nossas vontades também. E na semana passada vimos com o pastor Edson uma mensagem fantástica. É sempre um desafio muito grande pregar depois do pastor, né? Porque o pastor, ele usa o Kung Fu, ele pula, ele profetiza. É fantástico ver o pastor pregando. E ele pregou sobre o perdão, que não perdoar é imperdoável. Então, para você alcançar o perdão de Deus, tu tem que aprender a perdoar. Quem sabe tu tem alguma coisa com um amigo, com algum familiar, tu tem que entender que você tem que perdoar. Que se você não perdoar, você automaticamente não será perdoado. E hoje é a penúltima mensagem da série, estamos finalizando a série Maternidade. Isso aí, glória a Deus. Olha só, o povo está ligado, né? E o texto dessa mensagem de hoje, o texto base, está lá em Mateus 6,13, pode passar o texto lá. A parte a parte B será pregada na semana que vem. E lá fala o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, o título da mensagem de hoje é Vença as suas tentações. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga: você deve aprender a vencer suas tentações, ou elas vencerão você. Muito bem. Muito bem, não precisava. Muito bem, eu me empolguei aqui. Desculpa. Então, pessoal, tentação é algo muito comentado hoje em dia. Tentação é algo muito falado. Tentação é, às vezes, visto de uma forma errada pelo mundo. Mas o que é tentação, afinal? Então, tentação, ela é uma proposta. Tentação, ela é uma sugestão. Tentação, ela é um convite que é feito a cada um de nós no nosso dia a dia. E nós hoje vivemos em um mundo que ele é muito informatizado, digamos assim. Você tem acesso à televisão, você tem acesso a Facebook, a redes sociais, você tem acesso a mídias, propagandas. Então hoje nós vivemos em um tempo onde nós somos muito tentados, todo o tempo. Você sai na rua, você chega em casa, liga a televisão, você é tentado. O diabo, ele vem com a proposta, ele vem com um convite, ele vem com a sugestão. E é interessante que tentação, muitos acham que tentação, então, é um pecado. Mas tentação em si não é pecado. Tentação, ela é o caminho para o pecado. É o começo do pecado, mas ela ainda não é um pecado. Então tem muitos que pensam coisas terríveis na sua mente, né? Tem muitos que de repente está numa determinada situação, num episódio, e de repente vem um pensamento na sua mente. E você pensa: meu Deus do céu, eu pensei isso. Você se assusta com aquele pensamento. Então, você receber esse ataque, esse pensamento, não é pecado. Mas o problema é o que você faz com isso. Né? Você recebeu um WhatsApp lá, né? Ou o Facebook lá, né? Um message no Facebook, não é pecado. Mas aquilo que você faz com isso pode se tornar um grave pecado. Então olha para quem está ao seu lado e fala: tentação não é pecado, mas é o caminho para o pecado. Isso aí. Então tentação é o convite, é a sugestão. E o diabo, Satanás, ele é o tentador. Ele é aquele que faz a proposta. Toda hora ele tenta nos sugerir alguma coisa.
e nós somos o alvo, né? Como eu falei antes, nós andamos em um mundo aonde você vai, você é tentado, sofre ataques, você vem imagens, vem coisas na tua cabeça, e você tem que toda hora estar se controlando, nós como filhos de Deus. E na verdade, né, você ser tentado mostra que em você há vida, mostra que você é a luz. Tem uma frase muito legal que eu achei, que é de João Maria Vianney. Ele fala o seguinte, ó: se você não bater de frente com o diabo, pode ser que você esteja indo na mesma direção que ele. Então quem sabe você é um cara assim que você faz um monte de coisa e você nem percebe o que você faz, você já faz automático. Quem sabe você desvia um pouco de dinheiro, quem sabe você olha com um olhar impuro, quem sabe você é casado e conversa com outras mulheres, você faz isso, você nem percebe, você faz isso no modo automático já. Então saiba que se você faz isso, você nem percebe, que você nem tem aquela dúvida naquele momento, sabe que você pode ter na mesma direção que o diabo. Porque quando você é cristão, quando você é filho de Deus, você automaticamente, quando você tem que tomar uma decisão, você vai pensar em Deus. Mas será que Deus faria isso no meu lugar? Será que Deus iria se agradar disso? Então, se você não sente isso, fique preocupado. Pode ser que você esteja na mesma direção que o diabo. Então, fique preocupado, fique alerta. Para o não cristão, a tentação é uma imposição. Para o cristão, a tentação é uma sugestão. Então, para quem não é crente, que já é dominado pelo diabo, vem um pensamento na mente e ele nem pensa, ele vai lá e faz, porque quem governa aquela vida é o próprio diabo. O próprio Lúcifer governa aquela vida, então ele nem pensa, ele nem tem dúvida. Já quando nós somos filhos de Deus, quando você recebe uma sugestão, quando você recebe um convite, você automaticamente você vai pensar naquela possibilidade ou não. A tentação, ela é uma oportunidade para você demonstrar que você ama a Deus. É uma coisa que eu ouço muito, né? Principalmente das mulheres, né? No relacionamento, assim, né? Você ouve aquela frase assim: uma ação vale mais que 1000 palavras. Né? Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão aí. Quem já ouviu essa frase? É uma frase muito conhecida, muito popular. E é interessante que nós viemos aqui e cantamos, né? E dizer que te amo. Meu Deus do céu, o pastor gostou, isso é bom, glória a Deus. Vai saber semana que vem se eu estou aqui na frente, né? Aí sabemos, eu não estou dando a vaga aí. Mas você canta, né? Que você ama a Deus, que você dá a vida por Ele. Mas quando vem a primeira tentação, você pega e cai. Quando é a hora de você provar que você ama a Deus, você cai. Então, a tentação, ela é algo que é perigoso sim, mas se você for um cara fera com Deus, se você for um cara que ama a Deus de verdade, vai ser uma oportunidade de você falar: Deus, eu te amo. Toda vez que tu fala assim: não, eu não quero esse pecado, eu não quero isso na minha vida, você fala: Deus, eu te amo, só que como uma ação. Então, uma ação vale mais que 1000 palavras. Um não a uma tentação vale mais que 1000 palavras também. Então temos que aprender a demonstrar que amamos a Deus com nossas ações também. A tentação é algo que começa doce, mas termina amargo. Então a tentação, ela sempre no começo é legal. Você olha aquilo e pensa: meu Deus do céu, olha só aquilo lá, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas no final, aquilo vai trazer consequências terríveis na sua vida. Vai te afastar de Deus, vai te deixar longe de pessoas, longe de amigos, longe de familiares. Então a tentação, ela no começo é boa, mas no final, ela sempre acaba mal. Até rimou, né? Que legal. Olha só. E como funciona a tentação então? Então eu queria ler um texto para vocês, que está lá em 1 João 2, no versículo 16 ao 17. Quem tiver a Bíblia pode abrir, quem tiver o celular pode acompanhar, ou também tem um telão ali, ou não tem? Não tem? Então, pode abrir a Bíblia se quiser. Olha só: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pessoal, o diabo, ele usa a mesma estratégia há milhões de anos. Ele é um cara que ele não é criativo, ele sempre usa as mesmas coisas. São 3 coisas que ele usa basicamente. A primeira, o desejo da carne. Então, é a tentação de sentir. Tu quer sentir algo. Aí tu pode incluir aí, né, glutonaria, né, pessoa que come demais, né, aquela pessoa que não pode ver algo, tem que estar comendo, né, porque comer demais também é pecado, né, você comer em excesso, né, fala a Deus, olha, rapaz do céu, né, tentação de sentir, então glutonaria, então bebediço, tu não pode ver, né, um copo ou alguma coisa, e tu quer pegar e virar o caneco e fazer o tendel, né, e daí sexta-feira é o dia da maldade, e daí já começa a falar dia da maldade, compartilhar áudio no WhatsApp. Você não consegue se controlar no sentir prazer. Pecados sexuais e outras questões também. Então o diabo, ele atua nessa área, desejo da carne. Também o desejo dos olhos, tentação no ter. É você olhar algo e querer. Você olha aquilo e você quer. Então aquele cara que rouba, né? Tem aquela frase, a ocasião faz o ladrão. Sei não, hein? Se tu compartilha essa frase aí, se tu acha legal essa frase, toma cuidado, né? A ocasião faz o cristão, não o ladrão. Então a ocasião, né? Essa frase, a ocasião faz o ladrão, temos que converter ela. Então uma casa, ou um carro, ou até mesmo pornografia, né? Você quer olhar aquilo lá, você deseja olhar aquilo lá. Então tudo isso é pecado dos olhos. E a terceira lá é a soberba da vida. Então a tentação no ser. Eu quero ser poderoso. Eu quero ser o cara mais top porque eu sou fera. Eu quero ser o chefe para mandar nesses orelhanos aí. E não importa o que eu faça, eu vou ser chefe. Então é aquele cara que ele quer ser alguma coisa. Então são essas 3 áreas: desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. E é legal que Jesus, né? Então nós temos um exemplo muito legal, que Jesus, quando ele foi iniciar o seu ministério com 30 anos, a primeira coisa que ele foi fazer foi um jejum e foi para o deserto, para ele se preparar para o ministério. E aí quando ele chega lá, vocês sabem a história, imagina, eu fico imaginando Jesus, 39 dias sem comer, meu Deus, tem pessoas que não ficam 5 horas sem comer, estão desesperados. Né, a gente faz jejum aqui na igreja, a gente faz da meia-noite da quinta-feira até às 6 da tarde, né, e eu sei que ali por 5 horas, né, aí começa a vir aquele, meu Deus do céu, falta só meia hora, falta só aquela contagem regressiva, né, e o cara fica 18 horas sem comer, o cara já fica assim, quase, é difícil. Agora imagina 39 dias, daí no 39º dia chega o diabo e oferece, né, Jesus, propõe a Jesus, faz a proposta a ele, para ele transformar uma pedra em pão. Imagina transformar uma pedra em pão. E aí Jesus, né, ele fala que não vai fazer aquilo. Depois o diabo, ele segue tentando ele. Depois ele fala para Jesus, ele leva Jesus a uma altitude, certa altitude, e ele fala para Jesus se jogar lá de cima, que Deus iria mandar anjos para segurar Jesus. E a terceira tentação lá, que Jesus é tentado, o diabo leva ele a ter um alto lugar também, mostra todos os reinos do mundo, e aí então ele oferece os reinos daquele mundo a Jesus. Então a gente pode ver essas 3 tentações, aquelas 3 coisas que eu falei antes. Então a primeira tentação que Jesus sofreu foi a do comer do pão. Então aquilo que eu falei de sentir, né? É aquela parte física de você, que tem aquela necessidade de sentir o prazer. Porque imagina tu comer um pão depois de 39 dias, ia ser algo maravilhoso certamente. Então Jesus foi tentado nessa área de sentir. A segunda tentação lá, que é de se jogar, ele foi tentado na tentação do ser, né? Que ele iria ser então segurado pelos anjos, né? Ele iria ser
amparado por Deus. E a última lá, então, tentação, né? A última tentação lá foi adorar para ganhar os reinos do mundo. Então, a tentação do ter, né? Ele olhou aquilo lá e o diabo falou: ó, tudo isso que pode ser teu, se você me adorar. E como nós sabemos a história, Jesus falou que não e resistiu à tentação. Consequência da tentação. Então, o mundo prega que você deve se deixar dominar, né? Que tentação é legal, mas não. A tentação, ela gera tristeza, culpa, medo, vergonha. Ela acaba com famílias, ela acaba com chamados, ela acaba com sonhos, ela acaba com visões. Então a tentação é algo terrível. Por isso tem que matar o mal pela raiz. A tentação pode e deve ser vencida. Então Deus, Ele não quer filhos que sejam dominados, mas Ele quer pessoas, quer filhos que dominem. Não quer filhos que sejam dominados pelo diabo, que sejam espancados, maltratados, mas Ele quer filhos que sejam dominadores das suas paixões e das suas vontades. Então tem um texto lá que está em 1 Coríntios 10, 13, muito legal, que fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, pessoal, é possível vencer. Sai dessa mentira do diabo que não é possível vencer, que você não consegue ser santo. E sabe, assim, mas eu até queria buscar a Deus, eu queria seguir a Jesus, eu queria fazer parte da vida, mas cara, ser santo é muito difícil, eu não consigo. Então aí já começou a mentira do diabo sobre a tua vida. Sim, é possível. Sim, é possível você resistir a qualquer tentação. Deus promete que Ele nunca vai dar uma tentação maior que você pode suportar. Deus é mentiroso? Não, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Então se Ele fala, Ele cumpre e você pode vencer. Mas e aí, como eu tenho vitória sobre minhas tentações? Será que é possível vencer? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como você pode vencer. 3 pontos sobre como você pode vencer as suas tentações. Então, pode passar o ponto 1 lá. Pode preencher na sua guia também. Conheça seus limites e os respeite. Reconhecer e respeitar seus pontos fracos pode ser uma de suas maiores forças. Limites são colocados para serem respeitados e para a nossa própria proteção. E o fato é que cada um possui um limite. Cada um possui aquele momento até onde você pode ir. Foi bem legal esse dia, a gente foi para Curitiba, né? E lá a gente foi então conhecer a igreja lá, a gente já conhecia a igreja, né? Mas a gente foi lá para fazer a primeira ceia em Curitiba. Foi mês passado isso. Daí foi bem legal, a gente foi muito bem recebido pelo pastor Lauro, né? Foi muito legal, um tempo muito bacana mesmo. E aí foi interessante que daí nós fomos o Lauro deu uma ideia de nós pegar e subir numa torre bem alta e nós ir lá e orar pela cidade. Era uma torre super alta, até que vai a Curitiba, recomendo ir. É a Torre Panorâmica da Oi. Ela tem 108 metros de altura. Daí você consegue ver toda a Curitiba, assim, né? Os pontos aonde você está olhando. E aí foi bem legal que a gente subiu lá em cima. Aí pensa em 108 metros de altura, né? E tu olha de baixo, tu pensa assim, é alto, né? Mas quando tu sobe lá em cima, tu pensa, meu Deus do céu, aonde eu vim parar? Aí o cara, eu não sei vocês, mas eu sempre olho os parafusos, começo a olhar as vigas e penso, meu Deus do céu, mas parece ser muito fino, não tá certo. Aí o cara já vê uma sola mal feita e pensa, meu Deus do céu, quem solou isso aqui será? O cara fica desesperado porque é muita altura. E eu lembro que estava lá naquele 108 metros de altura, e daí ele era uma torre panorâmica, não era toda de vidro, ela era com vidro assim, e aqui assim tinha um guarda-corpo, que nem aqui. E aí foi interessante que, né, você quando está no meio assim, você, até que legal a vista, né? Agora quando tu vai aqui na ponta, rapaz do céu, você dá aquela gastura no estômago, dá aquele, nossa, é terrível. Não sei quem já foi em um lugar alto assim, sabe? Eu vejo, cadê o Jossi? O Jossi tá por aí? Não sei onde que tá. Mas o Jossi, ele trabalha naquele prédio lá em cima, que está sendo construído no centro, né? E eu vejo que ele posta as fotos lá de cima. No fosso do elevador, eu penso, meu Deus do céu, eu só levei que eu acho que dá um medo.
Eu lembro que uma vez eu fiz um currículo para uma empresa, e aí no currículo tinha uma pergunta assim: você tem medo da altura? E eu botei assim: depende da altura. Acima de 3 metros com medo já. Mas rapaz do céu, e eu lembro que quando a gente foi naquela torre panorâmica da Oi, eu lembro que eu chegava perto do limite assim e me dava um frio. Eu ficava com muito medo. Então, eu fiquei olhando assim de longe, né? Os meninos nem perceberam, mas eu fiquei mais de longe assim, né? Porque não era fácil de olhar aquilo lá não, rapaz. Mas então, a nossa vida cristã também é assim. Na verdade, a gente fala que a gente quer subir para lugares mais altos, quer voar voos mais altos. Mas a altitude tem um problema, quando você cai, a queda é feia. Então, a nossa vida também tem um guarda-corpo. Nossa vida também tem uma proteção. E nós temos que aprender a não ficar aqui na proteção brincando, de equilibrar. Não podemos fazer isso. O pior é quando nem querer ter um amigo, né? Que chega e fala assim, tipo, meu Deus do céu, rapaz do céu, que raiva desses amigos. Esses amigos é tipo de gente, né? Mas, pessoal, se você conhece o limite, que você pode ir até aqui, cara, fica aqui, velho. Não vai até o limite. Não vai, que pode ser fatal. Já pensou tu cair de 108 metros de altura? Vai ser terrível, não vai sobrar nada. Então seja uma pessoa que saiba respeitar os seus limites. Então olha para quem está falando e fala: respeite os seus limites. Isso aí. Opa, eu sempre falo a frase final, né? Eu sempre repete, glória a Deus. Então o primeiro ponto lá, pessoal, né, de conhecer seus limites, é se conheça. Então cada um é tentado em uma área. Quem sabe aquilo que o Silas é tentado, que ele fica bem tentado, eu não sinto nada. Agora quem sabe tem uma área da vida que eu sou tentado e o Silas não, o Silas para mim é boa. Então cada um é tentado em sua área. Né? Por exemplo, se você trabalha, tem problema com dinheiro. Você tem problema com dinheiro. Não consegue se organizar, não consegue criar planilha. E aí tu vai para trabalhar numa empresa, tem uma vaga lá. Trabalhar no financeiro. E você fala, eu quero essa vaga. Cara, não vai. Vai dar errado. Então se conheça, se tem problema com bebida, cara. Se você não consegue se controlar na sexta-feira, velho, fica em casa de boa. Chama um líder do PG para te acompanhar, para conversar contigo. Né? Tem problema de, quem sabe, não conseguir se segurar no seu namoro, que quer ter um namoro santo, não consegue se segurar. Cara, não fica sozinho com a tua namorada. Entendeu? Então tu tem que conhecer quais são suas fraquezas. Tu tem que se olhar e se avaliar. No que você é fraco, no que você é forte. Quem sabe você é aquele cara que não consegue se controlar no futebol. Né? Toma uns cois, joga contra ele, toma uns cois e já quer desfiar. Vou te pegar no final, rapaz. Meu Deus do céu. E começa a ameaçar o irmão lá, né? Então isso é terrível, rapaz. Então se você sabe que, cara, tu não consegue se controlar no futebol, não joga bola. Então conheça quais são os seus pontos fracos. Conheça. Quais pessoas e lugares te levam à tentação. Então você é aquele cara que sai com aquele amigo e quando tu sai, é tragédia certa. É aquele... Tu tá um tempão indo no PG, vindo na igreja, buscando a Deus, participando da vigília, da oração, tá lá nas nuvens. E aí vem aquele teu amigo te manda um WhatsApp. E aí, vamos sair? E tu, toda vez que sai desse cara, dá BO. Mas tu pensa que ele pensa, todo mundo pensa. Eu vou sair e vou evangelizar ele. Você não vai evangelizar ele. Ele vai te diabolizar, isso sim. Então, cara, saiba quais são teus amigos e saiba se tu pode andar com ele ou não. Entendeu? Conheça os amigos. Né? Saiba quais são os lugares que vão te levar, né, a cometer algum pecado. Tem cara que fala o seguinte: olha só, não, eu vou na balada, fica crente, batizado no Espírito Santo, reteté de Jeová. Nossa, não, é que. E não tem nada errado, né? Eu vou lá, eu não bebo, não fumo, não beijo ninguém, então não é pecado. Cara, o que é isso, velho? Vai lá naquele meio daquele ambiente. Mas se tu tem aquela tendência a cair, cara, não vai. Aquele é um ambiente corrompido, é um ambiente sujo. Não vai. Então saiba qual é o ambiente que vai te levar para o pecado ou não.
Entenda aquilo que Deus quer para você. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Entenda aquilo que Deus quer para você. É legal que Jesus, quando está lá, então, sendo tentado, ele está naquela altura e o diabo o oferece os reinos da terra. Olha só, tudo isso pode ser seu. Quem sabe muito saiu, meu Deus do céu, eu quero isso. Mas, cara, Jesus, a Bíblia fala que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se tem um cara que tem poder, tem domínio, é o próprio Jesus. Então, cara, Deus tinha traçado isso, tinha esse plano para Jesus. Agora, Jesus, quando ele foi para ser tentado, ele sabia que ele tinha isso para ele, que Deus tinha isso para ele. Então ele falou assim: pá, quem eu quero com isso aí? Isso aí para mim não é nada. Eu quero é ser o Rei dos Reis. Então temos que entender aquilo que Deus quer para você. Quiser atuar um cara que tem um chamado pastoral, quiser atuar um cara que tem um chamado ministerial, quiser atuar um cara que é conselheiro de RPG. Então, cara, quando vem a tentação, pega e reflita: ah, mas se eu aceitar essa proposta, o que eu vou perder? Quem sabe Deus quer que você ganhe vidas para Jesus, que você influencie pessoas, que você pregue o Evangelho, que você fale em línguas, quer várias coisas para você, mas você não consegue se segurar. Então entenda aquilo que Deus tem para você e sempre pense nisso antes de cometer alguma coisa. Pense: meu Deus, se eu fizer isso, o que eu vou perder com Deus? Então pense nisso. E avalie a sua vida de oração e práticas espirituais. Mateus 26, 41 fala o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é muito interessante o começo desse texto. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então, cara, sempre uma pessoa, antes dela cair no pecado, ela cair em tentação, normalmente ela pode orar, ler a Bíblia, vir na igreja, jejuar. Então, diariamente se avalie: como é que está a minha vida de oração? Será que eu orei a Deus hoje? Será que eu li a palavra hoje? Como é que está a minha vida de jejum? Será que tem jejuado, tem buscado a Deus? Então, é fundamental você estar em dia com sua vida devocional, oração, porque isso vai te dar força, isso vai te dar ânimo, vai te dar motivação, vai te dar resposta para você poder suportar as tentações. E uma outra dica também que podemos usar, que o Luiz até conversou comigo esses dias, é algo chamado orações relâmpagos. Então tu está naquele momento que você foi tentado, você está naquele momento de situação complicada, aquela situação difícil, de tentação, faça uma oração relâmpago: Deus, não, Jesus, me livra aqui, me cura com teu sangue, que eu possa resistir a isso, né? Se está meio complicada a coisa no trabalho, está meio complicada a coisa, quem sabe na tua escola, na tua faculdade, vai um pouco pro banheiro e vai orar: Deus, em nome de Jesus, Deus, me dê força, me cubra com teu sangue, que toda seta do diabo caia por terra em nome de Jesus. E ora com fé, ora com força: me cubra com teu sangue, Deus, que o diabo que está aqui nessa sala saia daqui em nome de Jesus. Então aprenda a fazer orações relâmpagos, né? A Bíblia fala que tu tem que orar sem cessar. Então é isso, temos que orar todo o tempo. Na dificuldade, naquela tentação, aprenda a orar e buscar a Deus. Amém? Pode passar o ponto 2 lá então. Prefira confessar tentações do que pecados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então esse texto é um texto muito legal, e ele fala ele nos dá uma dica de como confessar os pecados, de como vencer os pecados. É de você confessar seus pecados para um irmão. Você tem alguém para você falar, um líder de PG, um discipulador, um pastor, para você confessar. E como nós vimos antes, o pecado, né, ele começa com a tentação. A tentação é o caminho para o pecado. Então aprenda
a tua tentação. Cara, se está difícil em alguma área da tua vida, vai lá e se abre. Fala com o teu pastor, fala com o teu discipulador, fala com o teu líder de PG, fala com uma pessoa cristã. Só não fala com um endemoniado, né? Que daí não dá certo. Aí o cara fala assim, vai lá, faz isso mesmo. Ah, eu quero divorciar da minha esposa. Mas é o que nós tu faz, pelo amor de Deus, faça isso. Vamos sair comigo aí. Né? Então aprenda a pedir conselhos, a confessar tentações para quem é de Deus, para quem busca a Deus. E você, né, nós somos humanos, então nós temos uma certa tendência a ser orgulhoso. Uma outra entrevista de emprego, né, que uma vez eu fiz também. Eu fui nessa entrevista, aí foi bem legal que você vai na entrevista preparado, né? O que você espera daqui a 5 anos? Ah, eu espero isso, espero aquilo. Qual é o ponto forte? Ah, eu sou um cara organizado, livre, espontâneo, bom em relacionamento, não sei o quê. Qual que é o teu currículo? Curso no Senai, Tecnomecânica, curso em Informática, datilografia. O que tem mais pra isso? E eu tava numa entrevista e uma vez eu estava indo assim super bem, sabe? Não era essa altura, nessa altura eu não peguei emprego não. Mas eu estava indo super bem na entrevista, né? Tava indo para legal, assim, ó, firmezinho, bem redondinho na entrevista, pensei, a vaga é minha. E ela de repente perguntou assim, a entrevistadora, qual é o teu ponto fraco? Meu Deus, eu entrei em crise na hora, assim, por dentro, né? Por fora tava normal, mas por dentro tava tremendo. E eu lembro que eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu falar o ponto fraco aqui, né, ela vai querer me pegar. Mas eu tenho que falar alguma coisa, agora o que eu faço? E fiquei naquela, pá, e agora o que eu faço? Eu nem lembro qual a resposta que eu dei. Mas eu dei, né? Não lembro. Não, eu vou até lembrar agora. Lembrei, olha só. Não, foi assim, ó. No ponto forte, ela pediu assim pra mim. Qual é o ponto forte? Aí eu falei dos pontos fortes, né? Eu sou um cara que sou bom em relacionamento. Falei pra ela. Eu sou um cara calmo. Eu consigo uma situação de perigo, de adrenalina no serviço. Tem muito isso, né? Vamos lá, ó. Até assim quero isso aqui, pronto, não sei o quê. E o cara fica naquela aflição, né? Eu falei assim, não, nisso aí eu vou bem. Eu sou um cara que consigo, sou um cara calmo, sou um cara tranquilo, sou um cara bem de boa. Ponto forte, né? Ponto forte. Daí no ponto fraco, ela perguntou, qual é o ponto fraco? Eu, né, aquele negócio. E daí eu respondi assim pra ela, não, tu sabe que às vezes o teu ponto forte pode ser o teu ponto fraco também. Eu fui pastor, isso aí foi pastor, né? O cara usa esse negócio de deixa na entrevista. E daí, teu ponto forte pode ser um ponto fraco. Então assim, né? Pode ter um conflito lá. E quem sabe eu sou um cara muito calmo, eu não vou ter aquela, né, imposição de falar, tipo, chefe, ó, vamos lá, quero que tu faça isso, quero que tu faça aquilo. Quem sabe isso aí. Né? E daí ela falou, legal, interessante, né? Eu falei, mas claro que pode trabalhar, se trabalhar isso aí, né? Eu estou trabalhando. Eu já era muito pior, hoje estou quase curado, né? Tem discipuladores que me acompanham e tal, né? E daí, mas não peguei emprego. Não sei se foi por isso ou não, né? Mas enfim. Mas, o que eu queria falar com vocês sobre essa questão da entrevista de emprego é que não é fácil tu falar do ponto fraco. Aqui eu tenho dificuldade, não é fácil. Né? Tu sabe quais são tuas dificuldades, tuas limitações, tuas fraquezas, tu sabe quais são. Todo mundo sabe. Só que quando tu vai conversar com alguém, às vezes tu fica assim, eu não sei se devo falar. Né? Vai tu vendo com o pastor ali, pastor, eu sou assim, assado. Né? Às vezes tu fica meio assim de conversar, de falar. Mas cara, se você tem algum problema em alguma área, fala isso. Se abre. Isso vai te ajudar, vai te fazer bem. Você vai receber conselhos que vão mudar a tua vida. Então seja uma pessoa que seja aberta para a conversa, para o diálogo. Entenda que você é humano. Que todo mundo tem os pontos fortes e pontos fracos. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem um ponto forte e ponto fraco. Qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer líder, pastor, todo mundo tem. Todo mundo tem. Membro, líder de PG, todo mundo tem. Então aprenda a ser um cara que vai confessar tentações. Olha, líder de PG, o negócio é o seguinte. Estou com uma dificuldade no meu emprego, quando vem aquele meu amigo demoniado, eu não consigo segurar. O que eu faço?
que eu faço? Quando eu vejo aquela pessoa, não consigo me segurar. Quando vem aquela mensagem, não consigo me segurar. Quando estou em casa sozinho, não consigo me segurar. Então, aprenda a ser um cara que consegue falar não só sobre teus pontos fortes, sobre aquilo que você é bom, mas aquilo que tem dificuldade também. Aquilo, não está fácil, não estou conseguindo. Aprenda a ser um cara que se abre. Confie nas pessoas. Se você é uma pessoa que é traumatizada por se abrir para alguém, e aquela pessoa pegou e abriu toda a tua vida para as pessoas, né? Aquela irmã, aquele irmão que vai na circulação e ora para que a pessoa mude naquilo lá. Então, infelizmente tem isso. Mas aprenda a ser um cara que vai se abrir, né? Se tem algo que nós precisamos aqui na igreja, que é o discipulado, é algo chamado sigilo. Cara, todo mundo é pessoa, todo mundo é humano, todo mundo tem dificuldades. Então, se tem alguma dificuldade, venha e converse conosco. Converse com o pastor, converse com o teu líder, converse com o teu discipulador, mas abra quais são suas tentações. Amém? Amém. Terceiro ponto lá, persevere na obediência. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Então, cara, o que eu acho muito legal, uma palavra que eu acho muito forte, assim, que fala muito comigo, é algo chamado perseverança. É você não desistir. Se você olhar história de empresários, pessoas que se deram bem na vida, todos eles têm algo em comum, que é perseverança. Os caras perseveraram. Eles não desistiram tão fácil. Então tu tem que ser um cara que persevera na obediência. Um cara que todo dia está obedecendo a Deus. Porque se você olhar hoje, o nosso mundo que nós estamos hoje, muitas vezes tu é aquele cristão que faz tudo certinho, que não comete nenhum pecado, que consegue se manter puro, que consegue se manter santo. Quando vai a tentação, você consegue vencer a tentação, você se mantém em santidade. Mas tu é aquele cara que quando vem uma palavra de Deus, tu não consegue obedecer. Vem uma direção de Deus na tua vida, você não consegue obedecer. É muito interessante Abraão, né? Você sabe a história de Abraão, que ele é o pai da fé. Então um dia ele recebeu uma promessa, que ele seria pai de multidões, que ele teria muitos filhos. Aí Abraão recebeu essa promessa, e ele já era um senhor de idade, e a sua esposa também era uma senhora de idade. E aí ele resolveu dar um jeitinho dele. Ele resolveu se relacionar com a serva para dizer, não, Deus me deu um filho. E aí então, desse relacionamento nasce Ismael. E aí Ismael depois gera os ismaelitas, e daí vai, enfim, essa descendência de Abraão só gerou problema. Então Abraão, que foi o pai da fé, ele foi um cara que ele foi top, ele foi legal, ele foi um cara que é referência, sim. Mas ele cometeu algo que ele não conseguiu esperar, que ele não conseguiu obedecer aquilo que Deus falou para ele. E hoje nós estamos numa geração que muitas pessoas questionam aquilo que Deus fala para nós. Essa também é uma grande tentação nossa. Nós questionar, nós falar, Deus, tem certeza? Tem certeza que é isso? Tem certeza que o Senhor quer isso para mim? Eu sou muito fraco, Deus, eu não tenho capacidade. Esse dia Deus falou muito forte comigo. Eu estava no Thomas, ajudando o Thomas a quebrar uma escala lá, rapaz. Vocês acham que, que é braço. Tu até com o calo aqui, ó. Estava lá no Thomas ajudando a quebrar uma escada. E me marcou algo lá. Estava lá. Daí de repente passou o Gustavinho, o filho do Christian Mitos. E daí ele passou na porta assim, ele entrou para dentro, me viu lá. E ele falou assim, viu, posso te ajudar? E eu falei, claro, pode ajudar. Daí ele falou assim, só vou para casa lá e já volto. Pensei que não vai voltar. Porque imagina, cara, quebrar esse cara, cara. Daí deu 10 minutos, ele veio lá, entrou para dentro, o que eu posso fazer? Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou quebrando aqui, tu vai fazer um tijolo no carrinho. E daí ele começou a colocar o tijolo no carrinho, e daí foi bem legal, começou a ajudar assim. Daí uma hora, ele pegou a talhadeira e o martelo e começou a bater assim. Bater. E, tipo, era um negócio bem ruim de fazer, sabe? E ele batendo e olhando aquilo lá. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, me deu um amor por ele, sabe? Me deu um negócio assim, que top. Um cara desse tamanho, né? Com uma limitação física, né? Pequeno, fraco, né? Mas ainda assim,
querendo me ajudar, querendo fazer essa obra comigo. E eu fiquei assim, meu, que legal isso, cara. Aí na hora ele falou comigo assim, pois é isso que eu conheço dos meus filhos. Às vezes são fracos, não têm capacidade, os caras não falam bem, os caras não são fera, mas ainda assim eu quero usar. E quando eu vejo ele fazendo aquela obra, daquele jeito dele, cara, não tem como não ajudar. Eu vou lá e eu faço por ele. Mas o simples fato dele pegar e tentar fazer aquilo lá, é algo difícil, é algo duro, é algo ruim, mas Deus, eu quero. Então, cara, é uma dificuldade que nós temos como filhos de Deus, muitas vezes, é obedecer aquilo que Deus tem para nós. Se eu tenho um chamado, você pensa assim, pai, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu sou muito limitado, eu sou pecador, eu não consigo vencer tentações na minha vida. Mas, cara, se Deus falou para ti, se algum líder falou para ti, creia, e Deus quer te usar. Então seja um cara que persevera na obediência, aquele que de fato não vai desistir, mesmo que tu esteja lá com problema, com dificuldade, com limitação, com dor, com angústia, com medo, tu acha que Deus não vai dar certo, cara, persevera, porque se Deus falou contigo, Ele vai te ajudar, com certeza. Então persevere na obediência. E obediência ela não é um sentimento, ela é uma decisão, né? Então às vezes você é adolescente, você é jovem, você é adulto e você recebe, né? Que nem na empresa, por exemplo, né? Você recebe uma ordem do teu chefe. Você não pensa, nossa, estava sentindo de obedecer. Nossa, que legal, sempre queria obedecer. Que emoção no meu coração. Não, cara. Tu vai obedecer porque você decide fazer isso. Porque se tu não fazer isso, tu vai ser demitido. Então, a obediência, ela não é um sentimento. Tu não pode falar assim, meu Deus do céu, eu não estou sentindo de orar, de ler a Bíblia, não estou sentindo de me batizar. Tem muitos que falam assim, eu não sinto de me batizar, eu não tenho aquele sentimento de me batizar. Cara, toma decisão. Então nós temos que entender que obediência, ela não é um sentimento, mas sim uma decisão. Então decida, todo dia, obedecer a Deus. Decida, Deus, eu não vou mais cair em tentação, eu vou ser santo. Decida. Cara, tu não vai sentir vontade, quem sabe, de ser santo, mas Deus, eu quero isso para mim, eu decidi que eu vou ser santo, então eu vou ser santo. Então seja uma pessoa que decida. E também, algo que nós não devemos fazer é negociar com tentação. Com tentação não se negocia. Tem muitos que quando vem tentação ficam naquela assim, né? Vem um WhatsApp, por exemplo. Aí o cara olha o WhatsApp e ele fica naquela, responda ou não respondo? Responda ou não respondo? Meu Deus do céu. E daí vai pro trabalho e fica naquela, responda ou não respondo? E em vez de pegar, escolher conversa, bloquear, não, fica naquela, fica lutando com o pecado, fica batalhando, vou conseguir, não vou conseguir. Então, um exemplo muito legal de cara que não lutou com a tentação foi José. Você sabe a história de José? Né? Ele estava na casa de Potifar e de repente, né, chegou a mulher de Potifar e se ofereceu a ele. Aí o cara que ele fez ficou naquela, será que eu saio daqui? Vou só ali no quarto, né? Vou ficar ali escondido para ela não me ver, vou no banheiro, ficar no banheiro. Não, que ele correu, cara. Ele saiu correndo, desesperado. Ele saiu desesperado correndo. Então, não se negocia com tentação. Quando vem tentação na tua mente, não fica pensando, meu Deus do céu, será que eu faço, será que eu não faço? Né? Será que eu tomo essa ação ou não tomo? Então, seja uma pessoa que não negocia com tentação. Conclusão, então, pode passar. Quando vencemos a tentação, o diabo perde o território. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Então toda vez que você fala não para o diabo, Jesus avança. Toda vez que você fala não ao diabo, automaticamente o território que está lá na sua casa, na sua família, seu ambiente, vai ser, Deus vai ganhar ponto naquele lugar. Deus vai avançar com o seu reino. Então seja uma pessoa que faça o reino de Deus avançar, não regredir. Então, para finalizar, queria falar uma ilustração para vocês, muito legal. Conta assim uma história que havia uma ovelha, e essa ovelha ela tinha uma mãe, e essa ovelha era uma ovelha bem nova.
E aí eles sempre passavam pelo mesmo caminho. E aí naquele caminho havia um chiqueiro. Havia um chiqueiro naquele caminho, onde a ovelhinha pequena sempre via, né, os porcos lá se enrolando na lama, né, jogando lama para cima, feliz, alegre. E aquela ovelhinha, ela sentia muito calor. Ela tinha muito calor. Eram dias muito quentes. E aí, aquela ovelhinha pediu para sua mãe: mãe, eu posso ir lá na lama? E aí a mãe falou: não, você não pode ir. E aquela ovelhinha ficou assim: mas que chato, minha mãe, eu quero ir lá. No outro dia, eles passaram de novo por aquele lugar. E aí quando a mãe foi, a ovelhinha ficou e entrou no meio do chiqueiro, em meia lama. E aí ela começou a se enrolar, aquela ovelhinha começou a gostar, porque era um dia quente, era um dia muito quente. E a lama estava gelada, estava gostosa. E ela começou a se enrolar, começou a se sujar. Mas aí de repente ela foi querer sair da lama. E ela percebeu que ela não conseguia sair, porque os seus pelos, a sua lã, ela ficou toda enrolada, ficou toda ennosada o seu pelo. E ela não conseguiu sair daquele ambiente. E ela ficou desesperada e começou a chamar por sua mãe. E aí a sua mãe chegou e aí resgatou então aquela ovelhinha. Ela resgatou aquela ovelhinha. E aí então ela deu uma lição para aquela ovelhinha: que ovelha não foi feita para lama. Quando você, cristão, você vai se enrolar no pecado, quando você vai se enrolar na lama do pecado, cara, tu vai ficar preso. E você vai ficar desesperado porque tu não vai conseguir sair. Então entenda que você não foi feito. Você não veio para ser porco. Você veio para ser ovelha. Nós somos todos ovelhas de Cristo. Então Deus tem um chamado para nós de ovelha. Para nós obedecer a voz dele, né? O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Então entenda que você não foi feito para a lama, para o pecado. E no começo pode até ser gostoso, porque sabe, tu vai lá, você cede a tentação e você pensa: meu Deus do céu, que delícia. Mas aí dá um tempo, você começa a perceber: meu Deus do céu, não consigo mais sair daqui. Pessoal, se nós falarmos para vocês quantas pessoas nós atendemos que saíram da igreja porque queriam pecado, porque ficaram tentados ao pecado e hoje estão arrependidos, porque perderam tudo, perderam o discipulador, perderam o ministério. Jovens, adolescentes, adultos que quiseram sair porque parecia mais fresco, parecia legal, só que aquela pessoa não fez para aquilo lá. E hoje muitos estão presos na lama, atolados, infelizes, com medo, com dor, com angústia no coração. Então seja uma pessoa que entende que você não nasceu para a lama, mas sim para ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus, pastor.